Inclusive, a gente já falou sobre isso, que existem pirâmides ali no litoral de Cuba, né? No oceano ali, no Oceano Atlântico, né? Atlântida, o Oceano Atlântico é de onde era a Atlântida, né? Então, é estranho isso, né? Submersos? Pirâmides submersas. É fácil de achar também, se a galera quiser dá uma procurar. olhada. Tem do National Geographic, Discovery Channel, você tem várias matérias, né, sobre isso. É estranho, né? Porque a impressão que se tem é que havia civilizações ali e aquilo afundou, né? Isso aí tá lá no fundo do mar, Que né? doideira, cara. É claro que os caras não construíram isso no fundo do mar, devia ser superfície que afundou, né? Meio que confirmando, entre aspas, a história que Platão traz no trabalho dele da Atlântida, né? Dizendo que era uma civilização muito avançada que afundou, né? Teria afundado. Então, assim, o que era essa religião dos alemães? Nós somos descendentes de uma raça de semideuses e essa raça remonta à antiga Atlântida e nós que temos o direito de governar o mundo e a humanidade. Nós vamos governar se nós conseguimos mobilizar esse poder espiritual que a gente teve acesso nos tempos antigos, chamada Vril, né? E essas reuniões aconteciam dentro da sociedade Thule, que é uma sociedade secreta. Eles estavam querendo criar armas e ao mesmo tempo estavam tentando criar super soldados. Super soldados paranormais também. Não, ou só os americanos que não, estavam... na verdade, os americanos continuaram esse projeto. Ah, é? Porque a Operação Paperclip, né, que é famosa, o que acontece? Quando O que era essa operação? quando os americanos venceram a Segunda Guerra, em vez de mandar todos os cientistas top de linha alemães para cadeia, eles deram salvo-conduto para alguns, né? Vem aqui. Ele falou, ó, tem duas opções. Ou você vai pro Chilindró eternamente, pega até uma pena de capital aí, ou você vem trabalhar para cá. Qual que você prefere? É a história do Werner von Braun, né? O Werner von Braun era da SS, que era top de elite dos caras, né? O cara tinha que comprovar 10 gerações de raça ariana para conseguir participar da parada. É difícil, né? Fazer essa genealogia aí. Você volta quase em Adão e Eva, né? Total. Esse cara criou a NASA, pô. Foi cooptado, falou, ó, pô, a gente gosta muito de você, você é um cara brilhante, então... Ele fazia pesquisa de propulsão. Ele era um cientista aeroespacial, né? Ele que fazia as aeronaves, né? Da Luftwaffe, né? Que é a Força Aérea Alemã. Ele que fazia os foguetes, os mísseis e as aeronaves. E devia estar muito à frente da galera. Tava bem à frente. É um negócio assim que você assiste lá Capitão América Primeiro Vingador, você vê o Caveira Vermelha, né? Aquele grupo ali da Hydra. É. Então, é como se a Hydra existisse mesmo, só que fosse esse grupo dos caras do ocultismo, né? Você vê o Caveira Vermelha falando que a gente vai restaurar o poder dos deuses e tal. Era isso. Essa ideia. Era essa ideia. E esqueci o nome do coroa lá, que era o criador lá da Marvel lá. Stan Lee. Stan Lee. O Stan Lee se inspirou nessas histórias, pô. Ele conhecia isso tudo, né? Isso tá no livro Our Gods Wear Spandex, que em português ia ficar estranho, né? Nossos deuses usam lycra. Em português ficou Nossos Deuses São Super-Heróis, que é um livro de um cara chamado Christopher Knowles, não é Nolan não, Christopher Knowles. Nesse livro ele mostra toda a inspiração das histórias em quadrinhos nessas histórias místicas aí da Segunda Guerra Mundial. Inclusive ele fala da Batalha Mística da Inglaterra, que é um tema incrível, que tem tudo a ver com essa história toda que a gente está falando. Que batalha seria essa? Essa história é incrível, é sensacional, porque tá em vários arcos narrativos das histórias em quadrinho, da cultura pop, né, nerd. A história foi a seguinte: em 1939, quando começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial, uma britânica chamada Dion Fortune, que era da Golden Dawn, a mesma sociedade que o Crowley participava, e ela é próxima ao Crowley, né? Ela teve uma ideia era muito nacionalista, né, patriota ela, de entrar na guerra, mas em vez de ser dando tiro, entrar com a magia. Ah, é? Então ela montou uma equipe de magos para poder vencer os alemães na guerra. Então a história, ela tem um livro, né, The Mystic Battle of England, um negócio assim, ou Mystic Battle of Great Britain, né? Como é que ela fazia? Ela dizia que naquela época tinha muita restrição de movimentações e de encontros, inclusive porque o templo dela foi bombardeado pela Força Aérea Alemã, né? Lembrando que na Segunda Guerra Mundial os alemães não conseguiram invadir por terra a Inglaterra, mas eles bombardearam a Inglaterra inteira, né? Os caras iam pro metrô, era uma coisa terrível, né? Quem estudou um pouquinho vê esse drama, né, de Londres. Então Londres foi completamente bombardeado e o templo dela foi bombardeado.
Então eles não conseguiam se reunir para fazer os encontros místicos lá, para fazer as magias contra os alemães, né? E na verdade os alemães tinham os bruxos também, que estavam jogando a maldição para cima da Inglaterra, né? Então teve uma batalha de bruxos, foi a história interessante pra caramba. Batalha de bruxos tipo Merlin versus... Exatamente, a outra lá, a mulher, né, que eu esqueci Morgana? Morgana, né? É. Nesse nível. Ou no nível do Mágico de Oz, né? É. O Mágico de Oz você tem a bruxa do bem e a bruxa do mal, né? Na verdade, o Mágico de Oz tem tudo a ver com essa história, né? É mesmo? Ele é mais antigo, mas acabou acontecendo quase que um Mágico de Oz, né? Agora tá lançando o filme recente aí, o Wicked, né? Que é inspirado no Mágico de Oz, que é com a Ariana Grande, né? É a mesma coisa, bruxa do bem, bruxa do mal, uma brigando com a outra. Que na verdade era o que o Crowley já tinha escrito, eu não sei se foi em 1914, no livro Moonchild, né? O livro Moonchild é um livro interessantíssimo do Crowley, que é uma ficção que conta uma história de uma batalha mística entre bruxos do bem e bruxos do mal. E é claro que o Crowley é o bruxo do bem na história, né? Ele pegou vários amigos, o bruxo dele mudou o nome, né? O nome dele eu esqueci, era Cyril Grey, um negócio assim, o nome do Crowley, né? E a ideia era que eles usariam a energia etérea do universo para criar um filho divino, um filho especial. E esse filho seria o salvador da humanidade. E aí o bruxo do mal quer matar essa criança e impedir esse projeto, né? Então é uma história interessante pra caramba. E dizem que esse livro Moonchild foi o protótipo do Mágico de Oz, né? Que o Mágico de Oz é totalmente crowleyano dentro desse conceito do filho da lua, né? O Moonchild é uma criança mas a Dorothy seria esse filho ou não? Eu não me lembro exatamente. Tinha alguém que. Tinha algum bebê que ia nascer no Mágico de Oz? Eu me lembro disso. Ela tá. Talvez seja a Dorothy, que seja essa salvadora. Transportada, né? Do mundo dela pra lá. Por engano, né? Porque ela tava no câncer, né? E tem um furacão, ela é transportada. Só que a casa cai em cima da bruxa má, né? Mas ela, pra voltar pra Kansas, ela tem que encontrar com o Mágico de Oz, né? É. Então acho que essa jornada é uma jornada mística, né? Isso aí é quase que um rito de Abramelin, lá, de Abramelin, né? De você encontrar seu anjo da guarda e tal. Então, assim, isso aí tem um link interessante, porque isso que Crowley escreve num livro de ficção, o discípulo dele nos Estados Unidos, o representante dele nos Estados Unidos, que é o Jack Parsons, fez na prática, com o chamado Rito de Babylon. O Rito de Babylon são eles tentando criar um filho concebido espiritualmente, quase que virginalmente ou sem relação, se inspirando em Jesus e também Pedro Abelardo e outras histórias, né? E no mito de Horus também, porque teoricamente Isis ficou grávida sem ter relação, né? Foi uma gravidez espontânea. Para quem não lembra da história, né? No Egito você tinha o Osíris, que era um deus do bem, e o Sete, que era do mal. E aí, com tipo Caim e Abel, né? O Sete tinha inveja do Osíris, matou o Osíris e, para dificultar a ressurreição dele, esquartejou o corpo e espalhou pedaços do corpo pelo Egito todo. E aí Isis, a esposa, né, a viúva ali, ela reúne os pedaços, mas ela não encontra o órgão reprodutor, o falo, né? E aí o que ela faz? Ela usa um órgão postiço de madeira, mas miraculosamente ela consegue engravidar mesmo com esse órgão postiço. E gera o Horus, que é o filho divino que vai trazer a era de Horus, que é a era de Aquários hoje, né? Crowley falava sobre a nova era, que na verdade era a era de Horus, né? Era Horus voltando a reinar e o cristianismo sendo superado, né? Que é isso que a New Yorker colocou recentemente lá, falando que Plutão estava alinhado com Capricórnio, e isso representava uma nova ordem mundial também. Então, o Jack Parsons, ao mesmo tempo que ele fundou a JPL, que é Jet Propulsion Laboratory, que existe até hoje, que faz os foguetes da NASA, sempre que você vê imagens da NASA, tem JPL no cantinho, assim. É essa empresa. Ele fundou a JPL e fundou também a Parsons Company, né, em Pasadena, na Califórnia. Só que em Pasadena, na Califórnia, era interessante que num determinado centro ali da cidade, você tinha numa esquina a JPL, na outra a Parsons Company, na outra a sede da OTO, que é a Ordem do Templo Oriente, que é uma sociedade secreta, né, que o Crowley não criou, mas assumiu o controle. Uma sociedade vem da Alemanha e ele, como britânico, assumiu o controle. E o representante da OTO nos Estados Unidos era o Jack Parsons. Então o cara que fazia foguete para a NASA, ao mesmo tempo estava tentando criar o filho divino que ia trazer a Era de Horus. O negócio é uma história muito louca, né? E
Ele, junto com o Ron Hubbard, que é o fundador da Cientologia, né? Escritor. Tá naquele filme O Mestre, né? Não sei se você lembra. Filme Lembro. interessante também. Acho que é do... Paul Thomas Anderson, que é um diretor que eu gosto mais, que fez o Magnolia, que é um filme interessantíssimo. É Embriagado de Amor, mas Pô, qual? Só filmaço. Só filme de alto nível, né? É um dos meus diretores prediletos. E o Ron Hubbard, que inventou a ideia da Dianetics, né? Era um escritor de ficção científica, né? É. Que, tipo o que aconteceu com o Lovecraft, né? Que criou uma história de ficção que vira uma espécie de culto, né? Os cultos de Cthulhu, né? Os cultos Lovecraftianos, né? Que o Neil Gaiman e o Alan Moore conhecem muito e gostam muito, né? Monstro do Pântano é quase Lovecraftiano total, cara, né? se é. Tem esses deuses estranhos Ugatiano e tal. Então, assim, o Ron Hubbard, ele, através de uma ficção científica, ele acaba entrando numa religião em cima daquilo, né? Ou ele cria a religião da Cientologia inspirada na ficção científica dele, né? Que é a religião, pra quem não sabe, das celebridades, né? Do Tom Cruise e tal, do John Travolta, né? Que frequentam lá. Então, assim, o Jack Parsons, junto com o Ron Hubbard, foram pro deserto na mesma época que os caras, que o Oppenheimer estava fazendo os testes da bomba atômica lá no laboratório de Los Alamos. Sim. No mesmo local onde eles estavam fazendo esses testes, eles fizeram o rito de Babylon, que era um rito de magia sexual para tentar criar esse filho divino e trazer o espírito da Babilônia de volta para nossa dimensão para iniciar a nova ordem mundial, que é a Era de Horus, né? Então, isso que o Jack Parsons está fazendo é inspirado no Crowley, que é inspirado no Moonchild, que é inspirado, que tem a ver com o Mágico de Oz, mas é algo que os alemães já mexiam com isso também, através dessas ideias místicas de você criar bebês concebidos em contextos ritualísticos que nascem com poderes excepcionais, entendeu? Então, com o projeto Paperclip, quando os Estados Unidos pegam o Werner von Braun, o Joseph Mengele, toda essa galera, e levam esses cientistas top para os Estados Unidos, eles não levam apenas os engenheiros espaciais, eles levam também os ocultistas, né? Então, uma parte da CIA vai trabalhando em cima de controle mental, controle comportamental, e é por isso que o projeto MK Ultra é com a letra K, eu sempre lembro essa ideia, né? O projeto MK Ultra não é teoria da conspiração, foi documentado na Comissão Church em 1974 nos Estados Unidos. Eles tentando investigar os assassinatos ilegais que a CIA estava fazendo, eles esbarraram nesse projeto de controle mental da CIA, né? Que usava substância para tentar manipular os caras para cometer atrocidade lá e matar os outros, né? Fazer uma lavagem cerebral no cara. Né? Então, eles esbarraram nesse negócio chamado MK Ultra. Eu falo, por que é mind control? E por que o K? Por que o K? Porque é em alemão, pô. Control. É controle em alemão, né? Com K. Então, vem da Alemanha isso. Vem do Mengele. Eles já estavam trabalhando em cima disso. Então, assim, sem você entender esse componente esotérico dos alemães na Segunda Guerra Mundial, você não entende muito bem o que está em jogo ali. Por que ele queria a Arca da Aliança, a lança de Longino, essa coroa dos imperadores romanos. O que está em jogo é, na verdade, ele derrotar também as outras civilizações da Atlântida que sobreviveram ao dilúvio, entre aspas. Sim. Por quê? Sobreviveram alguns arianos, mas sobreviveram os inimigos deles também. Os povos com os quais eles brigavam. Quem é esse povo que sobreviveu? Pô, na Bíblia você tem ali o dilúvio, que seria a queda de Atlântida, ou a queda de Númenor, né? Pra quem conhece os Anéis, né? E você tem o quê? Deus manda o cara fazer um barco e entra a galera no barco, né? O Noé com os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e entra as mulheres. Então são 8 pessoas, né? Então 8 pessoas sobreviveram à queda de Atlântida ou ao dilúvio. E dessas 8 pessoas, você tem Sem, Cã e Jafé. O Jafé dá origem a quem? Dá origem ao povo europeu. Dá origem aos nórdicos. Mas o Sem dá origem aos semitas. Então, o Hitler, inspirado nessa ideia da teosofia da Atlântida, ele entra numa neura que eles só conseguiriam realmente ter o poder pleno se eles eliminassem os outros povos da Atlântida que sobreviveram, que são os inimigos dele, que são quem? Os semitas, que é o povo de Israel. Então ele entrou nesse negócio que se ele eliminasse os caras, ele ia estar liberado para dominar total. A inspiração dele
para fazer todas aquelas atrocidades que ele fez, tem esse componente também, né? Mas é muito pouco falado. No livro, As Relíquias Sagradas de Hitler, você vai ver isso claramente. É claro que existia uma lenda na Alemanha de que na Primeira Guerra Mundial eles perderam a guerra porque alguns grupos da sociedade alemã traíram a nação alemã. E eles dizem que um dos povos seria os israelitas, os judeus que tinham traído. Então tem essa ideia, né? Que alguns judeus ricos teriam passado para o outro lado e traíram eles. Então tem esse componente de que a gente precisa enfraquecer esse pessoal, que eles nos quebraram na Primeira Guerra. Mas tem esse componente místico também, que é muito forte, muito poderoso, sem o qual você não entende plenamente o que ele estava fazendo ali, né?